Bom, nessa outra questão, ele fala o seguinte, né? Leia o texto e responda às questões. Imagine que, após a vela se apagar, o gás dentro do recipiente volta a ser aquecido como um secador de cabelo, aumentando sua temperatura até que a coluna do líquido dentro do recipiente seja reduzido pela metade, né? Com base nessas informações acima, assinale as afirmações que descrevem corretamente quais serão as características, né, desse gás no final desse experimento, né? Então, a gente aquece as moléculas aí com aquecedor, no caso, né, a temperatura aumenta, a energia cinética também irá aumentar das partículas, né? Então, o que que pode acontecer nesse caso, né? Como o gás, no caso, né, a temperatura do gás aumentou, com o aquecedor, o volume do gás aumenta conforme as suas moléculas recebem energia, né, empurrando o líquido para baixo, enquanto que a pressão do gás se mantém constante, pois o gás teve espaço para ocupar sem que suas moléculas se choquem ainda mais com as paredes do recipiente, né? Então, o que que vai indicar essa brincadeira aqui que eu acabei de falar? Só para a gente lembrar aqui da lei de Clapeyron, é PV, né, igual a quem? PV igual a nRT. Então, aqui no gás, o que está acontecendo, né? O número de mols não mudou, né? A constante dos gases perfeitos também não mudou. O que pode aqui mudar, aqui nesse caso, seria a pressão, o volume ou, no caso, a temperatura, né? Então, vamos analisar aqui uma por uma. Letra A. O volume terá aumentado? Né? Sim, o volume vai aumentar porque a temperatura aumenta, a energia cinética das partículas aumenta, né? Fazendo com que aí o volume também aumente, né? Então, aqui o item A pode ser. Letra B. A sua pressão é, terá diminuído? Não, a pressão ela vai se manter constante, né? Então, aqui no caso, o item B está errado. Letra C. Seu número de mols terá aumentado? Não, não foi acrescentado nenhuma partícula, não foi acrescentado gás lá dentro, né? Então, o número de mols permanece constante. Letra D. A sua pressão se manterá constante, correto, né? Então, por isso que o volume lá do gás não está aumentando, para manter, no caso aqui, a pressão constante. Letra E, o seu volume se manterá constante? Não, não é o volume que vai manter constante, e sim a pressão. O volume, aqui no caso, está aumentando, né, conforme o item A aqui diz. Então, as únicas corretas aqui no caso é o volume terá aumentado e a pressão se manterá constante. Tranquilo, né?